Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez, esse é o nosso café com coragem, segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, e aqui a nossa temperatura está marcando 22 graus. O sol já deu a sua cara, o dia já está preparado para nos alegrarmos do Senhor, que é o consumador da nossa fé. Esta semana será uma semana preciosíssima e maravilhosa para todos nós, porque este estudo tem como um objetivo fortalecer a nossa imunidade e a maneira que nós temos encontrado de fortalecer a nossa imunidade é justamente trazendo um confronto com a nossa alma, um confronto com as nossas escolhas e um confronto com a nossa decisão, e o objetivo é trazer para todos nós aí uma grande maturidade e possamos crescer sempre aí no conhecimento, na graça e na bondade do Senhor Jesus Cristo. Então, bem-vindo a mais uma semana que o Senhor fez para nós, uma semana de vitória para todos. Então vai, à medida que você for entrando aí, já vai recebendo esse bom dia e também já vai nos informando também a respeito de como está a temperatura aí na tua cidade. Como eu disse aqui, Tatuí, 22 graus. Essa é a semana que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe. Como disse o nosso ministro Nelson Teixe, ou Taixe, a vida é feita por escolhas, e essa semana então nós queremos trabalhar justamente a questão das escolhas na nossa vida. Como a gente tem falado, o mundo tem mostrado isso, a gente tem visto que nunca mais será o mesmo, o mundo nunca mais será o mesmo. A igreja também nunca mais será a mesma. Então, se a igreja nunca mais será a mesma, o mundo nunca mais será o mesmo, nós também não podemos ser também os mesmos. Há muito tempo a gente ouvia um ditado de algumas pessoas dizendo assim: eu nasci assim, vou crescer assim, e acho que eu vou ser sempre assim, nunca vou mudar. Então deve ser uma vida muito sem graça, porque o bom de tudo é nós mudarmos e melhorarmos. E tomara que as pessoas possam olhar para você depois de toda essa pandemia, depois que a igreja for retomando as suas atividades normais, depois que houver aquele convívio normalmente, as pessoas olharem para você e falar: nossa, você realmente mudou. Isso sim vai fazer toda a diferença, porque se nós continuarmos sendo iguais, não aconteceu nada, só passamos por um momento de crise e dificuldade. Precisamos melhorar e mudar a cada dia. A gente olha muito bem isso na história da igreja, no livro de Atos nos mostra essa mudança constante na vida dos apóstolos, na vida daquele povo. Tinha um projeto e de repente outro projeto, e depois mudavam-se, transformavam-se, mudavam a realidade de onde eles estavam. Por quê? Porque eles então mudaram. Então essa semana é uma semana muito importante para nós, o assunto muito maravilhoso. Eu sei que você vai se alegrar, porque eu também, só de começar a estudar ontem a respeito de tudo isso, meu coração já se alegrou muito. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui, passando aqui a nossa tela. Bom dia, você de perto, de longe, bom dia. Excelente semana a todos. Olha quanta gente preciosa aqui. Deixa eu ver se alguém colocou aqui como é que tá o tempo aí. Ai, 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 viu? Essa turma tá muito preguiçosa aqui. Ninguém colocou nada aqui da temperatura. As xicrinhas já apareceram. Francisco Morato, um sol. Ai, obrigado, Ângela. Então, Francisco Morato, esse lugar sempre tá quente, né? Olha lá, bom dia. A xícara da turma tudo invocada. Quanta é esse pessoal para colocar a xícara aí? Quanta coisa boa. Então 2 minutinhos aqui para você colocar como é que está a temperatura aí na tua cidade. E a nossa aula de hoje será a escolha da nossa realidade. A escolha da nossa realidade. 2 minutinhos aqui para nós podermos iniciar este tema. Nós vamos ler
um texto que eu tenho por mim, que é o texto do cidadão dos céus. Que é o cidadão dos céus. Jesus descreve esse cidadão dos céus lá nas bem-aventuranças. E nós vamos ler o versículo de Mateus capítulo 5, versículo de número 3, para tratar do perfil do cidadão do céu. Quando você ler as bem-aventuranças, eu quero que você tenha em mente que Jesus está estabelecendo o padrão de uma pessoa que vai morar na eternidade. Quando Jesus fala a respeito das bem-aventuranças, ele está traçando mais ou menos um perfil, não é de uma pessoa, mas de todas as pessoas, que o objetivo é que todos nós possamos chegar dentro daquilo que ele estabelece nas bem-aventuranças. Então, quando eu olho para as bem-aventuranças, eu peço que você, nessa semana, como nós fizemos a leitura, ou falamos para fazer a leitura do livro de Jó, para a gente entender as bases da dor e sofrimento, quando a gente lê as bem-aventuranças, Jesus então está pincelando para nós o padrão daquele que é o cidadão do céu. Não é um dos itens que está lá. O objetivo dele é que todos aqueles itens que estão lá sejam estabelecidos na nossa vida. E a vida é feita por escolhas. Então, quando eu olho para aqueles itens e eu escolho ser daquele jeito, eu escolho ser daquela maneira, eu escolho ser daquela forma, é uma decisão que eu estou tomando. E se a vida então é feita por escolhas, quando eu escolho melhorar e escolho ser como está o padrão das bem-aventuranças, eu quero que você leia insistentemente essa semana, separe um tempinho e leia todo dia, você vai ver que Deus vai renovar sempre aquilo na tua vida, você vai olhar e você vai falar, puxa, é isso daí mesmo, é isso daí mesmo. Então, vamos começar hoje com o texto de Mateus, capítulo 5, versículo de número 3, quando Jesus diz, bem-aventurado os felizes, ou bem-aventurado os pobres de espírito. Quando Jesus está falando bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando felizes. Felizes os pobres de espírito. E por que Jesus está falando de felizes os pobres de espírito? Dentro de um bom estudo, se você for olhar a questão de felizes os pobres de espírito, é porque nós estamos indo na contramão daquilo que fez com que Eva e Adão, ou Adão e Eva, caíssem do seu relacionamento com Deus e caíssem também na sua vida espiritual, e houve aquela morte espiritual. E o que é morte? Morte é separação. Então, todos os dias Deus ia lá para conversar com Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, Deus estava lá conversando com Adão e Eva. Depois daquela morte espiritual, então nunca mais aconteceu isso. Por quê? Porque o espírito morreu. A sentença era de que se eles desobedecessem, a morte então viria. E eles comeram do fruto, então a morte espiritual veio, porque agora Deus já não ia mais todos os dias, na viração do dia, conversar com eles. Se a morte é separação, então aconteceu isso. A morte física, ela aconteceu por quê? Porque quando confrontados do seu erro, eles não admitiram também que erraram e ainda transferiram, jogando a culpa em Deus e em terceiros. Primeiro, a morte espiritual pela desobediência, e a morte física então é inserida porque o homem não reconheceu seus erros, então veio aí uma segunda punição, por isso que ele não morreu na hora. E a partir dali, então, esse afastamento se tornou grandioso, e o tempo então passou, e o sentimento que levou Eva a pecar, vocês todos sabem, nós lemos semana passada, quando a serpente conseguiu enganar ela e disse assim, vocês serão como deuses. Aí diz que ao ouvir aquilo e ver o fruto, então cresceu aquilo no coração dela, como será ser como deuses? Escolher entre o bem e o mal, seremos como deuses, aquilo foi agradável a ela. E eu creio que talvez esse seja o maior problema que hoje nós estamos enfrentando. Esse sentimento da nossa alma de ser deuses. Pastor, será que isso é possível? Vamos estudar dentro dessa
estudo de hoje, que visa a realidade, quando Jesus então fala assim, bem-aventurado os pobres de espírito, felizes os pobres de espírito, é justamente, ele está falando daqueles que não almejam ser deuses. Ele está falando daqueles que não desejam aquilo que Satanás ofereceu para Eva e que levou Eva a este afastamento de Deus. Então, quando eu falo que esse é o nosso maior desafio, é justamente isso. Por quê? Porque nós achamos que nós podemos decidir a história da nossa vida. Nós achamos que nós podemos escolher aquilo que é melhor para nós. Nós achamos que podemos resolver tudo isso. Nós achamos que podemos saber aquilo que é o certo e o que é errado na vida do nosso irmão e também na nossa vida. Quando nós estamos fazendo isso, nós somos então como deuses, conhecendo o bem e o mal e achando que de repente nós somos de tudo de bom. Quando na verdade nós sabemos também que o que é bom em nós é quando a presença maravilhosa de Jesus Cristo se manifesta poderosa na nossa vida e Ele pode nos auxiliar e nos ajudar nas nossas escolhas. Por isso que Salomão vai dizer que o homem precisa fazer os seus planos, mas o amém sempre vai vir da parte de Deus. Tiago vai falar para mim e Tiago vai falar para você que é muito importante nós dizermos que esse é o dia que o Senhor fez, que eu vou fazer aquilo se Deus permitir. Por quê? Porque eu estou falando para Deus, Deus, eu quero que o Senhor vá comigo neste momento. É mais ou menos aquilo que Moisés falou assim, se a tua presença não for conosco, então não vá. Eu preciso, então, dentro dessas escolhas e dessa jornada que estamos entrando na nossa vida, fazer uma autoanálise e, de repente, dentro dessa autoanálise é muito importante a sinceridade do nosso coração, para olharmos para essa realidade do momento que nós estamos vivendo, se isso não está acontecendo conosco. Nas nossas lições é muito importante que a gente não olhe nunca pensando em alguém. É muito importante que a gente olhe pensando em nós, dentro daquilo que eu vou falar aqui, porque isso é algo para a minha vida e algo para a sua vida, e quando eu começo a estudar, então eu vou me policiando muito. Uma primeira coisa para a gente entender nessa questão de sermos deuses, o desejo da nossa alma de sermos deuses nós estamos tentando, ou nós tentamos controlar a nossa imagem. E agora é muito comum, porque agora estamos todos usando máscaras na saída, né? Mas quando eu estou falando de imagem, eu estou falando de tentar controlar a nossa vida. Na maioria das vezes, nós vamos passar para as pessoas uma imagem daquilo que nós não somos, mas queremos que elas tenham a impressão de que realmente a gente é. No nosso comportamento, nós mostramos realmente a verdade daquilo que nós somos. Num primeiro momento, nós já transparecemos aquilo que nós somos, ou apenas uma figura de fake, só para a gente poder agradar as pessoas. Nós estamos mostrando aquilo que é o real, ou aquilo que nós queremos que as pessoas pensem a respeito de cada um de nós. Depois que a gente vai conhecendo as pessoas, depois que você vai conhecendo cada um, é importante dentro dessa realidade a gente saber que todo mundo tem os seus defeitos, mas ter essa convicção de que todo mundo tem os seus defeitos, assim como nós também. Então, dentro desse processo, você costuma mascarar a sua real e verdadeira identidade? Identidade no sentido de que você acha, do que você gosta, você é franco de falar tudo para a pessoa que você gosta e que você não gosta, quando de repente aparece um momento, ou dependendo da circunstância você vai falar alguma coisa. O segundo momento de sermos Deus nós estamos tentando controlar outras pessoas. Quando você vai conversar com as pessoas, você fala para a pessoa assim, olha, faça isso, ou faça aquilo. Ou você está falando para ela assim, olha, você precisa olhar e você está tentando levar ela a tomar a decisão, ou você está falando para ela, faça isso ou faça aquilo. Se você está falando para ela, faça isso ou faça aquilo, é porque me parece que você já conhece o futuro dela. Você já conhece o dia de amanhã dela. Então você está sendo Deus. Porque ela tem uma história de vida, assim como eu tenho uma história de vida,
e Deus tem um projeto para mim, futuro para mim também, existem escolhas que eu preciso tomar em Deus, que ninguém pode tomar por mim, ainda que eu possa ouvir muitas pessoas. E a pessoa tem que falar de decisões, mas temos que deixar ela ser levada a tomar a decisão. Quando eu quero que ela tome a decisão que eu acho ser a melhor, e isso como líder, isso como pastor, isso num consultório, atendendo clinicamente, sempre o objetivo do psicanalista e do psicólogo tem que ser de levar para a pessoa, se ela tomasse aquela decisão, não seria melhor para ela? Ou posso mostrar 2 ou 3 situações e ela pode escolher, de repente, aquilo que ela pode achar melhor. Eu posso mostrar o que pode acontecer, porque eu não conheço toda a história da vida dela. Então eu aponto o caminho, mas nunca digo para ela, faça isso. Só alguns casos que aí é contundente, questão de perdão, questão de restauração de relacionamento, aí é pontual, não tem o quê, porque é para não há ferida na alma. Agora, quando eu estou falando de destinos, de futuro, eu não posso controlar tudo isso, porque se eu for controlar tudo isso também, eu vou estar sendo como Deus. E por trás de tudo isso, aquilo que nós chamamos um espírito de manipulação. O espírito de manipulação que às vezes está por trás de todo um sistemática, quer que a pessoa tome uma decisão que às vezes eu gostaria de tomar, não tenho coragem, então eu jogo para a pessoa tomar aquela decisão. E muitas dessas decisões que eu falo para a pessoa tomar, eu não consigo tomar na história da minha vida. Então não estou falando de mim, não estou falando de você, mas eu quero que você pense a respeito disso. Tentamos controlar os nossos problemas e várias vezes tentando controlar os nossos problemas nós vamos dizer assim, não, acho que eu dou conta de tudo isso. Eu vou dar conta de tudo isso. Mas na verdade, lá no fundo, a gente diz que não. A gente sabe que não, mas a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos fortes. Lembrando que Jesus disse, bem-aventurado os pobres de espírito. Jesus não disse bem-aventurados fortes. Paulo fala de quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes, exatamente. Então você conhece as escrituras, eu também sei. Então por que nós temos que transparecer sempre que nós somos fortes? Por que nós temos que mostrar para as pessoas que nós somos fortes? Quem disse isso? Quem disse isso foi Satanás falando para Eva lá no Jardim do Éden, que ela então ela é forte. E uma outra coisa e última, para nós entrarmos naquilo que é os pontos importantes da nossa lição, é tentamos controlar a nossa dor e o nosso sofrimento. Existem pessoas que tentam fugir da sua luta. Existem pessoas que tentam fugir do seu problema e não querem enfrentar. Nós só vamos poder ser nós mesmos se nós decidirmos e escolhermos enfrentar os nossos problemas. Isso é lei áurea. Não tem como eu avançar, querido, não tem como eu avançar se houver pendências na minha vida. Não tem como eu prosperar se houver pendências na minha vida. E você vai me ouvir sistematicamente eu dizendo isso. José só foi José ao reconciliar com os irmãos. Podemos pegar personagens bíblicos e olhar para a história deles e ver que eles só foram eles quando eles decidiram reconciliar. Porque se existe uma pendência lá atrás, é igual ter um nome no SPC e no Serasa. Se eu tenho, eu não vou ter linha de crédito, ainda que o pessoal bullying, mas o normal de tudo é eu não ter crédito. Se o normal de tudo é eu não ter crédito, eu sempre falo que o mundo espiritual, ele é mais ou menos, o mundo físico é a imitação do mundo espiritual. Então, se eu não tenho crédito, o nome está no SPC Serasa, eu estou restrito a alguma coisa. Eu posso comprar à vista, mas eu não posso comprar a prazo. Eu não posso fazer parcelas, eu não posso fazer empréstimo. Por quê? Porque existe uma pendência lá atrás que eu preciso resolver, para depois então ter o nome limpo. E quando eu olho para um mundo espiritual, para mim ter o nome limpo, eu preciso resolver as minhas pendências lá atrás, porque senão vai acusar. Eu acho que deu para você entender mais ou menos. Então, ou seja, não adianta eu querer
controlar a minha dor e meu sofrimento. Existem situações que somente a conciliação, a reconciliação vai ajudar. E existem dores, existem enfermidades que somente a reconciliação vai trazer isso. Lembrando outra vez que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ok? Eu acho que deu para a gente pelo menos dar uma pincelada nessa questão nossas a respeito das escolhas e das decisões e o que nós vamos fazer. Eu preciso então olhar quais são as consequências de tentar ser Deus da minha própria vida. Então, estudar com você agora consequências de tentar ser deuses ou Deus da minha própria vida. Primeira tendência de achar que de repente somos poderosos. Há quatro consequências inevitáveis quando não admitimos nossas necessidades e não admitimos as nossas falhas e tentamos ser deuses, guiados por nós mesmos, por aquilo que achamos, e somos solucionadores das nossas próprias decisões e da nossa própria vida. Quando eu falo que isso é dentro do ser humano, de achar que ele é e se achar que ele é, isso está já dentro da personalidade do ser humano sem Deus. E à medida em que nós vamos andando com ele, essas coisas têm que morrer, mas muitas vezes nós também cultivamos isso também, porque é uma herança de Adão e Eva. Quando eu era adolescente, nessa fase de adolescente, a gente acha que é o suprassumo do negócio, o mundo gira em torno de nós. Não sei você, estou falando de mim, é claro. Na Copa do Mundo, da melhor seleção que eu assisti jogar, todos os jogos do Brasil eu assisti dentro da minha casa, e todos os jogos do Brasil, o Brasil ganhou. E num domingo a gente estava numa determinada festa e meu amigo me chamou para ir morar e dormir na casa dele para nós assistirmos o jogo que ia ser na segunda-feira de manhã, 11 horas. E nós fomos assistir, ele morava lá no Ipiranga, na Zona Sul. Aí nós saímos da Zona Leste, fomos lá na Zona Sul. E eu dormi na casa dele, na segunda-feira assisti o jogo na casa dele. E quando eu assisti o jogo na casa dele, naquela segunda-feira o Brasil acabou perdendo da Itália. E o Brasil foi desclassificado. E eu fiquei angustiado na minha alma. E eu disse para mim mesmo, falei, se eu tivesse assistido o jogo na minha casa, o Brasil tinha ganhado. Então, na minha convicção, o Brasil tinha perdido porque eu assisti o jogo fora da minha casa. Porque essa ideia de ser deuses e de tudo girar em nosso redor, ou de tudo girar porque nós estamos no centro do universo, nós somos a última bolacha do pacote, isso está intrínseco dentro da nossa alma e é uma grande luta. Por isso que Jesus vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito. Não é o espírito do altivismo, não é o espírito de achar que realmente é. E isso nós precisamos vencer a cada dia dentro das nossas escolhas. E a escolha de hoje é enxergar a minha realidade, é olhar intrinsecamente para dentro de mim, fazer uma autoavaliação de mim mesmo e saber se em alguns momentos isso não acontece na minha vida. Se de repente eu quero dar a direção para os meus filhos daquilo que ele tem que fazer, eu só estou levando os meus filhos a uma escolha, mostrando para eles caminhos e dando a eles a oportunidade de errar. E eu sempre mostro para eles o seguinte, o que você decidir eu vou estar com você. Mas existem essas três aqui, opções, pela experiência que eu já tenho de vida, pelo sofrimento, eu não quero que você sofra, então existem essas três condições, mas a escolha sempre vai ser sua, a escolha sempre vai ser dele, a escolha sempre vai ser nossa. Por isso que como cristãos, se nós nos submetemos a Deus, se nós buscamos orientação em Deus, nós vamos ver essa ação de Deus nas nossas escolhas e com certeza a chance de nós escolhermos certo, ela é muito grande. Mas quais são as consequências de nós sermos deuses e queremos tomar o rumo também da nossa história? Primeira consequência, eu alistei aqui, escrevi estudando a nossa lição, é o medo. O medo de que alguém realmente descubra quem nós somos e nos rejeite. O medo de que ao mostrar quem eu sou, sejamos rejeitados, já que a semente da rejeição ela nos circula, e principalmente naqueles que foram abandonados em algum momento da sua história.
Por isso que então o medo é de sermos então abandonados. E por isso que então nós nos escondemos. Escondemos para não nos mostrar nosso erro. Aonde isso? O que fez Adão quando ouviu a voz de Deus lá no Jardim do Éden? Você lembra bem. E exatamente, quando ele ouviu a voz de Deus lá no Jardim do Éden, o que ele fez? Ele se escondeu. E ele vai falar para Deus: eu ouvi a tua voz e eu tive medo porque eu estava nu. Eu tive medo. Então a primeira consequência é do medo. Das pessoas me rejeitarem. Então, ou seja, eu vou mascarar um pouco quem eu sou. E lógico que, pode ver, você casou, você conhecia a pessoa, ou depois que o tempo vai passando, você vai conhecendo mais ainda, você vai falar, nossa, essas coisas eu não imaginava que era. Porque nós vamos conhecendo, na verdade, à medida que o tempo vai passando, as amizades, os amigos. Por isso que eu tenho muita convicção, eu vou andar com a pessoa faz 10 coisas para mim, uma coisa negativa, de repente ela não serve mais. Não, não é isso. É saber que ela tem falha. Essa maturidade precisa chegar na minha vida. Só que se eu quero coordenar a minha vida, o que é mais fácil para mim? Me afastar da pessoa também. Mas o primeiro fato é medo. O segundo é o mais óbvio de tudo, é a frustração. Não podemos controlar tudo o tempo todo, fato. Nós não podemos controlar tudo o tempo todo, isso é impossível. Nós podemos controlar algumas coisas durante um tempo, mas vai chegar um momento que aquilo é impossível. Impossível. Só que, de repente, a gente acha que tem. E eu escrevi aqui, mas não temos poder ou sabedoria para vencer todas as lutas da vida. E nós precisamos olhar para isso. Queridos, nós não vamos vencer todas as lutas. E algumas batalhas é importante que a gente perca para que a nossa humanidade prevaleça. E Deus permite isso para que tenhamos a humildade de reconhecer que a força não está em nós, mas a força está em Deus. Vai haver momentos que nós vamos fazer escolhas, porque lembra que nós estamos lutando, há duas forças lutando contra nós. Paulo fala assim, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas por causa do mal que habita em mim, aquilo que eu não quero, isso eu acabo fazendo. É uma luta interior constante, só se você, de repente, você venceu todas as batalhas da vida. E na verdade, essa pandemia vem para me mostrar e vem para nos mostrar a nossa grande pequenez. A nossa grande pequenez. A gente olha e nós estamos aí, ouvindo uma Organização Mundial da Saúde que a cada dia muda também o seu histórico, não sabe para onde estão indo, não sabem o que fazer. E logo a gente vai olhar que se a nossa proteção não estiver em Deus, não está nessas autoridades também, porque vai falar para a gente ficar só dentro de casa, não pode nem sair para tomar um sol, eles não falam para a gente tomar um sol nem nada. Então, ou seja, quando a gente olha todo esse sistema aí e quando de repente vai para o outro lado, nós ficamos frustrados com tudo isso porque não vamos conseguir vencer todas as batalhas da nossa vida. Por isso que Romanos 7, 15, 17 diz, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos capítulo 7, 15, 17. Escrevi outro versículo aqui do Salmo 32, 3. Davi também entendeu isso e confessou sua frustração ao dizer, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmo 32, versículo 3. Toda frustração da nossa vida é indignação de que ainda não estamos tratados e ainda não estamos resolvidos. E a raiz do problema ainda está dentro de cada um de nós. De repente, que nós não somos deuses e ainda estamos tentando controlar tudo como se fôssemos Deus. Nós precisamos reconhecer que nós não somos deuses, mas às vezes nós estamos achando que ainda nós o somos. E isso nunca vai funcionar, porque nós não somos oniscientes, não somos onipresentes e não somos onipotentes, não somos todo-poderoso.
Terceira coisa que vai acontecer conosco é a fadiga. Fato. O cansaço vai bater a nossa porta. E vai chegar um momento porque a gente começa a ver o fruto de tudo aquilo que está acontecendo e daqui a pouco nós estamos cansados. Cansados, temerosos, frustrados. A exaustão bate em nossa porta. Porque chega um momento que nós precisamos colocar uns trens para fora. Gosto de falar trem porque o pastor Edmundo, que é um grande amigo mineiro, sempre fala, tudo é trem, né? Para o mineiro tudo é trem. Então, a gente precisa colocar uns trem para fora. Porque é muito importante, depois que a gente conhecer a psicanálise, sempre é muito importante você poder conversar com alguns amigos, grupo de pastores que eu tenho de mentoria, e de vez em quando eu ligo para eles, eu posso colocar uns trem para fora e depois eu fico aliviado e rompendo para a fadiga e a exaustão. E como o senhor descobriu isso, pastor? Sabe como? No final de ano que eu estava com começo de burnout, extremamente esgotado, fisicamente, já estava até pensando que o fim da jornada estava chegando. Tudo eu enxergava de uma maneira diferente, tudo eu enxergava com dificuldade, porque o burnout chegou e meu amigo Aguinaldo, pastor Aguinaldo, ele falou assim, você está com um quadro grande de burnout, você precisa de umas vitaminas. Receitou para mim as vitaminas aí, ele falou, você quer? Eu falei, quer. Ele falou assim, ele mostrou, esse é o caminho, você quer? Eu falei, lógico que eu quero sair dessa situação, tá louco? E daí ele receitou as vitaminas, eu tomei as vitaminas, recobrou a força, o físico, porque a fadiga chega quando nós queremos resolver tudo e nós não temos essa habilidade, nós não temos essa competência individualmente. Tudo isso nós vamos alcançar em Deus. Falei já de José, que José foi preparado ao longo daquele tempo e na última fala para Faraó ele vai dizer assim, o Deus que está em mim é que é capaz de resolver todas essas coisas. E por último, que são as consequências de tentar ser Deus na nossa vida, o fracasso. O fracasso. Quando tentamos ser Deus, uma coisa é certa, nós vamos falhar. Quando tentamos ser deuses, isso está dentro de cada um de nós, de repente não está em você, mas o fato é que está em mim. Quando tentamos ser deuses, uma coisa é certa, nós vamos falhar. Provérbios 28:13. Quem encobre os seus pecados não prospera, mas o que confessa que os abandona encontrará do Senhor misericórdia. Precisamos ser abertos e honestos com nós mesmos, conosco mesmo. Nós precisamos ir diante de Deus e falar, Senhor, nós temos falhas, Senhor, nós temos medo, o fracasso, eu estou enfrentando fracasso neste momento. Diz, quantos de nós, dentro do nosso orgulho, nós queremos manter aquilo, a nossa autoimponência, não queremos mostrar para as pessoas a nossa falibilidade. E eu não estou falando nem de ser coitadinho também, eu estou falando de um equilíbrio em toda a questão de estima e equilíbrio do ego também. Eu preciso, e quando de repente eu vou estando sobrecarregado, aí quando vem grandes problemas, e ao vir grandes problemas, aí então de repente eu acho que aquilo é impossível de realizar, mas quando eu começo a conversar com a pessoa, sempre a pessoa que está do outro lado, ela fala assim, esse problema não é tão grande, não é tão difícil, então vai ser fácil. E aí quando ela começa a mostrar para mim uma outra realidade, mas é porque eu coloquei aquilo que estava pesando dentro de mim para fora, aquele sentimento de fracasso, de impotência, vai tomando um outro rumo, eu vou me fortalecendo. Qual é a solução, então, para um quadro como esse, dentro dessa primeira lição, onde eu preciso enxergar a minha realidade? A solução passa por uma escolha básica, simples, leal. O primeiro passo que precisamos dar para experimentar a restauração da nossa vida é fazermos uma escolha. E qual é a escolha que nós precisamos ter aqui nesta manhã? É uma escolha da realidade. É uma escolha da realidade. Dentro dessa escolha da realidade, qual é a tua realidade? Em algum momento você já fez isso? Ou você está fazendo isso? Eu viro e mexo, eu me policio, porque se bobear, eu estou fazendo isso a todo tempo.
seja no aconselhamento pastoral, seja na clínica. Eu estou me autoavaliando a cada momento, porque de repente eu preciso. Se eu faço uma autoavaliação básica disso, se eu me policio, então eu vou admitir que eu não posso fazer isso. Eu vou precisar a cada momento buscar em Deus essa graça necessária, mas eu preciso fazer uma autoavaliação da minha vida. Não adianta eu querer me enganar também. Eu preciso fazer uma autoavaliação firme e eu ser muito sincero com Deus na minha jornada. Eu preciso ser muito sincero com Deus na minha caminhada. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, 9 e 10, depois de um momento de dificuldade, ao receber uma revelação da parte de Deus para a sua vida, me parece que ele vai dizer uma frase, e isso é minha ao ler o texto daquela revelação. Deus, eu não consigo sozinho, não tenho força para mudar a mim mesmo, então me ajuda. E fazer justamente isso que Deus vai compartilhar com ele, quando ele vai dizer assim, 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas Deus me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, pois quando sou fraco é então que eu sou forte. Este é um conceito muito difícil de nós acertarmos hoje, de mostrarmos as nossas fraquezas, de mostrarmos os nossos erros, de mostrarmos as nossas falhas, de mostrarmos a nós mesmos até diante de Deus também. Lembra daquela passagem que Jesus fala a respeito da oração? Onde um sacerdote ou se achava justo, um publicano, vai, bate no peito e fala assim, Senhor, obrigado porque eu jejuo 2 vezes por semana, porque eu não sou como esse pecador, porque eu não sou como esse homem, mas eu dou meu dízimo, eu dou esmola, eu faço minhas orações e tal, e tal, e tal. E o outro então abaixa a cabeça e fala assim, eu não sou digno de nada disso. O Senhor me perdoa porque sou uma pessoa falha. E Jesus fala assim, este daí foi para sua casa justificado. Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. Jesus está falando dessas bem-aventuranças. Então esse conceito é muito difícil para nós aceitarmos. E às vezes nós vamos fazer orações e somos levados para Senhor, obrigado porque eu sou uma pessoa fiel a Ti, obrigado Senhor, e não é nada disso que Deus está esperando de mim, que Deus está esperando de você. Eu preciso admitir e fazer uma autoanálise da minha vida. Então, 3 coisas importantes dentro desse quesito que eu acho que é importante para nós. Admitir que eu não tenho poder para mudar o meu passado. O que já aconteceu, já aconteceu. Até onde eu já falei. Até onde já falharam comigo, também não tenho poder para mudar esse passado. Eu preciso me lembrar das coisas. O ressentimento vai estar ali, só que eu não quero guardar esse depósito na minha vida. Eu quero remover tudo isso daí, retirar isso de mim e jogar tudo isso fora. Segundo, admitir que eu não tenho o poder para controlar a vida das outras pessoas. Você que é pai, você que é mãe, nós não temos o poder para fazer os nossos filhos não sofrerem. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos a capacidade de fazer com que as pessoas não sofram. Elas vão ter as escolhas e elas vão ter as consequências daquilo. Como pai, como mãe, se dependesse de mim, eu ia pedir para que toda dor de cabeça, toda a febre que viesse no meu filho quando pequeno, um dos meus filhos quando eram pequenos, viesse em mim porque eu aguentaria. Quantas mamães e quantos pais que estão aqui assistindo e quando as suas filhos tiveram febre, fizeram uma oração mais ou menos assim, Senhor, tira isso dela e coloca em mim, porque pelo menos eu aguento um pouco mais, mas livre dela,
porque os nossos filhos são a parte mais dolorida do nosso corpo, mas nós acabamos fazendo essa oração, porque a gente não quer o sofrimento deles, e quando eles crescem também nós não queremos que eles sofram. Agora, quem daqui também nunca sofreu na jornada da sua vida? Hein? Quem daqui nunca sofreu? Todos nós já sofremos. Verdade ou não é verdade, queridos? Todos nós já passamos dificuldade, ou seja, e como que nós achamos que nós não vamos fazer com que eles sofram também? Como? Eles vão ter que passar por tudo isso e eles vão sofrer também um pouquinho. Então nós precisamos entender essas coisas boas. E eu preciso admitir que eu não tenho poder para lutar com minhas fraquezas, mau hábitos e traumas. Eu preciso admitir que eu não tenho poder para lutar contra as minhas fraquezas, contra os meus hábitos e contra os meus traumas. Essas coisas são muito fortes na nossa vida, são muito fortes no nosso dia a dia. Essas coisas ainda estão lá no nosso inconsciente, estão muito guardados ali no nosso inconsciente. Nós precisamos admitir que são coisas que vão vir à nossa mente a cada dia, querendo falar para nós: olha, faça isso para você não sofrer de novo, faça isso. Precisamos entender que boas intenções também não são suficientes. Dona Rosa, minha mãe, dizia que de boa intenção até o inferno está cheio. Então, existem momentos que as boas intenções também não resolvem. Eu preciso olhar para a palavra de Deus, eu preciso olhar para Deus e ver que força de vontade não é bastante, mas que eu preciso olhar em Deus e falar: Senhor, me ajuda a vencer este momento de dificuldade. E essa tem sido a nossa oração neste tempo, a minha oração neste tempo. Senhor, nos ajuda a vencer essa pandemia, porque nós somos vulneráveis, e eu vou passar o gel, vou usar a máscara, mas somos vulneráveis, estamos aí frente a um inimigo que a gente não vê e é onde ele vai estar. Tiago 4,6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes, mas Deus vai resistir aos orgulhosos. Eu sou, é Ele. Eu não sou. Você já viu outras pessoas dizendo: eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é. Nós não somos. Precisamos de Deus, nós precisamos dessa ajuda de Deus para nós vencermos. Então, o que eu preciso fazer nesta manhã, nessa segunda-feira? Existe um ciclo aí de escolhas e a vida é marcada por escolhas. A escolha que eu preciso fazer hoje é encarar a minha realidade hoje. Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes, mas ele vai se manter irresistível aos soberbos. Deus dá graça aos humildes. Quando eu vou diante dele, eu falo: Senhor, por isso que é importante, querido, eu aliviar uns trens com alguém, mas é importante eu aliviar esses trens e ir diante de Deus extremamente nu. Não é colocar uma capinha como colocou Adão, é extremamente nu. E como diz aquele cara que batia no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem pecador, eu tenho minhas falhas todo dia. Deus olha para isso e ele fala: é isso daí, essa é a oração. É isso que vai falar assim: Deus habita nas grandes alturas, mas o texto diz que ele também habita nos humildes e contritos de espírito. Aonde você quer alcançar o patamar? Até onde você quer chegar? Sempre digo isso nas minhas mensagens. Você vira e mexe, vai me ouvir dizendo isso. O lugar mais alto que nós podemos encontrar é aos pés de Jesus na sua cruz. Esse é o lugar mais alto que o homem pode, então, encontrar. Bem-aventurado os pobres de espírito. Jesus, na bem-aventurança, no início de tudo, das suas bem-aventuranças, ele já vai me ensinar que bem-aventurados os pobres de espírito. E eu escrevi 3 perguntas aqui que eu quero que você aliste aí, e eu quero que você responda isso a você mesmo, para nós começarmos a próxima aula amanhã, nosso próximo estudo. Essa vai ser uma sequência importante. Se você pode, separe este momento para nós estarmos juntos, ou ao longo do dia assista
todas elas também, porque o objetivo é nos levar a um propósito, né? A um propósito. Então, primeira pergunta: o que precisa ser mudado em minha vida? O que precisa ser mudado em minha vida? Que fraqueza, que mau hábito eu tenho e que marcas do passado precisam ser tratadas na minha vida? Então escreva aí, primeira pergunta: o que precisa ser mudado em minha vida? Que fraqueza, que mau hábito, que marcas do passado precisam ser tratadas? Primeiro, escreveu? Quer que eu repita? Então vou repetir mais uma vez. Que precisa ser mudado em sua vida? Que fraqueza, que mau hábito, que marcas do passado precisam ser tratadas? Segundo, leia Romanos capítulo 7, 15 e 17. Romanos capítulo 7, 15 e 17. Como você se identifica com ela? Como você se identifica com ela? Então, Romanos 7, 15 e 17. Como você se identifica com ela? 3. Mudar o passado, controlar as pessoas e lidar com nossos problemas. Com qual destes você luta mais? Mudar o passado, tentando mudar o passado. Controlar as pessoas e lidar com os nossos problemas. Com qual destes você luta mais? E 4 e último, a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Por que você acha que Deus se opõe aos orgulhosos? E o que significa humilhar-se diante de Deus? Eu quero que você faça essa autoavaliação. E eu quero concluir com uma frase que eu deixei alistada aqui para todos nós, para mim e para você. Precisamos fazer a escolha da realidade hoje mesmo. Precisamos dizer: Deus, eu tenho um problema, eu tenho uma necessidade, não sou Deus e eu não tenho poder para mudar a mim mesmo e eu não posso mudar ninguém também. Não é fácil nós admitirmos essa nossa pequenez, mas extremamente saudável. Extremamente saudável. Essa pandemia ela vai passar e tudo vai terminar. E nós vamos recomeçar de novo. No sábado eu li um pouco a respeito de uma biografia de Abílio Diniz, um empresário do grupo Pão de Açúcar, que ele disse que ele era uma pessoa extremamente orgulhosa e que ele não cumprimentava ninguém. E o orgulho dele era tão grande que ele fazia o quê? Que quando ele estava dirigindo, ele também não dava seta para a direita ou para a esquerda, mas ele dizia, no íntimo dele, no interior dele, assim: por que eu vou dar seta? Não preciso dar satisfação para quem está atrás de mim, para onde que eu vou? Tamanho era o orgulho dele. Até um dia que ele entrou num processo de pandemia, que ele se deu conta de um sequestro. E ele percebeu que não havia controle. Ele percebeu que ele não dominava tudo. Ele percebeu que ele era falho porque na alma dele, no íntimo dele, foi estabelecido que ele também poderia morrer e não voltar mais. E ele foi o que ele lembrou da família dele. Ele foi o que ele lembrou das pessoas que trabalham no escritório dele. Ele lembrou do porteiro que todo dia o recebia com um sorriso. Do porteiro do prédio que sempre também dava bom dia para ele na saída, ele simplesmente estendia a mão assim. E naquele cativeiro ele pensou: eu preciso mudar. Eu quero concluir com esse pensamento do Abílio Diniz como cristãos. Porque de repente dentro da nossa igreja nós olhamos para os outros assim, nós não falamos nada, mas nós olhamos para os outros, olhando para eles como coitados, porque de repente a gente conhece a vida que eles estão levando e a gente acha que nós somos melhores do que eles. E não queremos mostrar para eles também nossas fraquezas, nossos erros, então uma altivez de espírito se instala em nós. E quando ele disse que ele saiu daquele cativeiro,
que ele pôde encontrar o porteiro, e aí ele então começou a cumprimentar todo mundo com um sorriso, um bom dia, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, e ver que essas pessoas que faziam parte do dia a dia dele eram importantes, e ele valorizou tudo aquilo que ele tinha. E ele, no cativeiro, ele falou que ele pensou das riquezas, dos carros, do dinheiro, dos investimentos deles. Ele viu que aquilo não era nada, porque a partir daquele momento ele poderia ter perdido tudo. E mais ainda, ele não teria mais o sorriso dos filhos, não teria o abraço dos netos. Então ele olhou e falou assim: miserável homem que eu sou. Creio que um momento como esse de pandemia é um momento de nós reavaliarmos. E quando nós voltarmos às nossas atividades eclesiásticas, em alguns lugares já estão voltando, ou quando nós voltarmos realmente naquele relacionamento de poder estar mais junto, de maior intimidade, nós possamos mostrar que realmente nós o somos. Então, seja, eu preciso olhar a minha realidade hoje. Ao olhar a tua realidade hoje, a minha pergunta é: como você é? E eu quero orar junto com você nesta manhã, fazendo uma oração, falar: Senhor, nos ajuda. Porque não é fácil, querido. Por isso que Jesus disse que nós precisamos nascer do Espírito. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. E eu sinto que o Espírito Santo está soprando sobre a igreja brasileira. Eu sinto que o Espírito Santo está soprando sobre a nossa nação. Eu sinto que depois de tudo isso, tenho falado reiteradamente isso. E tem pessoas que falam: pastor, o senhor está sempre repetindo as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque Satanás sempre fica repetindo nas nossas coisas que a nossa igreja não é boa, que a nossa igreja não presta, e que não sei o quê, que tem dificuldade. Então Satanás fica repetindo sempre isso, alimenta nosso coração. Então eu quero repetir reiteradas vezes isso. Depois de tudo isso, virá um grande tempo de conquista para todos nós. Virá um tempo maravilhoso de Deus para a nossa vida. Virá um tempo de recomeço de bases, recomeço de visão, recomeço de relacionamento, recomeço de intimidade com Deus. Virá um tempo extraordinário de grandes conquistas. Aquele olhar de morte, aquele olhar de tristeza vai ser removido e Deus vai estabelecer na nossa visão, visão de longo alcance, visão com discernimento, visão com entendimento. Vamos entender a importância de um abraço, vamos entender a importância de sermos ouvidos para as pessoas, a importância de nós nos submetermos a cada dia, a importância de nós olharmos para Jesus que nasceu simples, em uma manjedoura, de que Jesus dormiu sempre nos jardins, nos últimos anos do seu ministério, que ele se estabeleceu precisamente em Jerusalém, Jardim do Getsemane, o Monte das Oliveiras foi o lugar onde Jesus dormia. A simplicidade do evangelho era patente no coração de Jesus, a simplicidade no seu discurso, mostrando a realidade de cada dia, das coisas que o pessoal conhecia, das coisas que o povo conhecia. Aquilo mostrou em Jesus uma humanidade e uma humildade sem igual. Então o nosso carpinteiro, a pessoa que a gente olha mais simples do mundo, se manifestou, e ele é o nosso Senhor, foi justamente porque ele se humilhou a si mesmo, como Paulo escreve aos Filipenses. Então há um caminho para mim, há um caminho para você e há um caminho para cada um de nós. Nesta manhã eu quero orar junto com você nesta primeira aula preciosa, maravilhosa, e de fazermos uma grande reflexão, olharmos para a nossa realidade, olharmos para nós mesmos. E se de repente marcas do passado estão influenciando a tua vida hoje, é uma manhã para nós nos despirmos e nós vamos orar em relação a isso. Aonde você está, você pode fechar os teus olhos e vamos orar junto. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelos meus irmãos, muito obrigado pelas minhas irmãs, muito obrigado pela igreja que se reuniu nessa live aqui nesta manhã. Nos ajuda a enxergarmos a nossa realidade, nos ajuda a olharmos para dentro de cada um de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a reconhecermos que nós não somos deuses e que nem toda verdade passará por nós. E nem tudo que nós achamos é uma verdade absoluta. Nos ajuda, Senhor, na minha pequenez,
Me ajuda, Senhor, nas minhas falhas. Me ajuda, Senhor, nos meus erros. Me ajuda, Senhor, e coloca pessoas que podem somar ao meu lado e que estarão me ajudando ao longo da minha trajetória. E assim também o seja na vida de cada um dos meus irmãos. Seja na nossa história de vida. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos cada pedra no devido lugar. Restaura, Senhor, restaura relacionamentos. Nos ajuda a desfazer muros, ó Deus, que às vezes afastam as pessoas da igreja e do cristianismo por um sentimento de orgulho que toma conta do nosso coração e do nosso dia a dia. E ajuda-nos a valorizar as pequenas coisas como o Senhor valorizou. E seja conosco. E nos abençoe. Abençoe o dia de hoje para cada um de nós. E nos dá, Senhor, uma reflexão extraordinária para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Em nome de Jesus. Amém e amém. Respira bem fundo aí onde você está. Respirando fundo. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Que nesse dia o Senhor possa te fortalecer. Você colocou aí, não consegui ler todos ainda, o grau da tua cidade, mas é muito importante sempre você interagir. Se você quer interagir com testemunhos, sempre vai ser muito bem-vindo. Se você deseja contar a sua experiência, porque às vezes a pessoa conta a experiência aqui, depois é lido, que acrescenta na vida de outros que vão compartilhando conosco também, porque leram o seu testemunho. Eu acho que mostrando realmente quem nós somos, sempre vai ajudar outros a chegarem mais perto da cruz. Então, sejamos realmente isso daí e consigamos expressar aquilo que nos aflige de vez em quando. Muito obrigado por você separar essa horinha, muito obrigado por você separar este momento de manhã para nós estarmos juntos. É uma grande alegria para nós e que bom que nós estivemos juntos. Que Deus abençoe você. Amanhã, mais um Café com Coragem, nós vamos... Escolhas que nos trazem vida. Hoje, a escolha é da nossa realidade. Autoavaliação da nossa realidade. Escrever a nossa realidade e admitirmos essa nossa realidade é o primeiro grande passo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que essa aula possa ter enriquecido demais aí a tua jornada também, que essa live possa ter acrescentado. Eu espero você amanhã em mais um Café com Coragem, porque as escolhas da nossa vida são importantes.